Queridos alunos e alunas, como vocês estão? Novamente aqui com mais uma videoaula para vocês e o tema da aula de hoje é situações de conflito, indisciplina e violência nas escolas. Tema muito polêmico e tema de suma importância, tá? Então eu vou dizer para vocês, eu vou mandar um material extra para quem quiser ter mais acesso a essas informações, vai precisar de ler as indicações que eu vou deixar aqui para vocês, ok? Se aprofundar no tema, porque hoje vai ser uma videoaula, um papo entre essas questões de situação de conflito, indisciplina e violência nas escolas, do curso de mediação de conflito no ambiente escolar. Então vamos lá? O que eu gostaria de falar com vocês, né, e é uma coisa que eu vim falando lá do primeiro vídeo, porque esse é o 6º vídeo já, né, é entender a indisciplina, né, compreendendo violência, compreendendo ofensa e desrespeito, né, quando a gente fala indisciplina, violência, ofensas e desrespeito, eles são comportamentos presentes nas queixas da maioria dos professores das escolas públicas e privadas no Brasil. Então, por isso que a gente vai falar de uma situação de conflito, nós vamos falar de indisciplina, nós vamos falar de violência nas escolas. Tudo isso são essas palavras, né, que são fortes, né, indisciplina, violência, ofensa, desrespeito. Se isso são presente no comportamento da grande maioria, né? Quando a gente fala comportamento dos nossos alunos, né? Vamos pensar no âmbito escolar, ok? No âmbito escolar, que esses comportamentos eles estão presentes na maioria das queixas dos nossos educadores brasileiros, seja nas escolas públicas, seja nas escolas privadas, tá? Ah, mas isso é só nas escolas públicas? Não, nas escolas privadas também. Então veja, houve uma pesquisa que foi realizada no Ibope e na revista Nova Escola, salvo engano, em 2007, com 500 professores de todo o país, que revelou que 69% deles apontam indisciplina e a falta de atenção entre os principais problemas da sala de aula. Ou seja, desses 500 professores entrevistados, revelou que 69%, tá, apontam que a indisciplina e a falta de atenção são os principais problemas na sala de aula, ok? Portanto, uma intervenção e orientação construtiva por parte do educador pode favorecer a construção de uma moral autônoma, tá? Levando o aluno a coordenar os pontos de vista e a conservar valores e estabelecer um relacionamento de respeito mútuo para garantir uma qualidade na educação. Grande desafio esse, né não? Não é verdade? Conscientizar o aluno desses processos é de suma importância, mas é muito delicado porque não é só a escola que precisa. A gente precisa também contar com o apoio do outro lado. Quem é que está do outro lado? Família, comunidade, né? Então não é só essa relação professor e aluno, aluno-professor. De um lado você tem, do lado do aluno você tem a família, tem a comunidade que ele está inserido, e nós temos também do outro lado o professor e a gestão escolar, que precisam estar todos conectados para poder garantir, né, a solução desses problemas que está presente na nossa sala de aula, que é a indisciplina, que é a violência, que é a agressividade, falta de atenção, falta de respeito, né? Então tudo isso é muito importante. Outro fato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a escola, ela busca inibir, né, esses conflitos, fazendo uso muitas vezes de repressão, com ameaças, sanções e coação. Aí você me pergunta, mas Pro, tem outra maneira? Existe outra maneira de fazer isso? Porque, veja, precisa impor regras, precisa impor limite, né? Então, veja, em geral, tá? Em geral, essa maneira de agir, né, de impor, né, regras, impor uma ameaça, sanções e coação, né, é uma maneira que está vinculada, né, à concepção, né, e aos conflitos do desconhecimento em relação ao desenvolvimento da moralidade. Então, antes de a gente falar, mas é preciso criar moral, é preciso criar regras, sanções, ameaças, punições, etc. Antes da gente pensar nisso, eu faço um convite para vocês entenderem que anterior a isso existe um contraponto,
tá? Que é vocês pensarem em relação ao quê? A concepção de que os alunos precisam desenvolver em si, desenvolvimento da moralidade por parte do aluno. E quem vai ajudar isso? A equipe escolar, né? Que precisa agir dentro, né? Ou agir de uma forma que possa colaborar para o desenvolvimento dessa moral, dessas questões éticas, de questões de empatia, para a redução desses conflitos, né? Então veja, como os conflitos, eles tendem a ser evitados se o aluno desenvolver questões voltadas para a moralidade e para questões éticas, né? E autorrespeito, empatia do outro, né? Ele precisa compreender que ele tem que aceitar as regras não por imposição, por meio de sanções, mas ele precisa compreender essas regras dentro de um conceito criado para ele enquanto indivíduo que exerce, que convive no meio de outros colegas, no meio da sociedade e assim por diante. Então veja, o que a gente acaba vendo nas escolas é que elas acabam impor um grande número de regras e os alunos não tomam para si essas regras, né? E essas regras são impostas sem que haja a explicitação do princípio que regem essas regras, né? As regras, elas não possuem princípio que as justifique, portanto, os alunos vão quebrando as regras, vão passando pelas regras e não importa, porque essas regras, elas não são percebidas, né, para os alunos como algo que faz parte do processo deles, porque as regras são desvinculadas, né, eles não incorporam essas regras. Então, veja, sem perceberem, né, a necessidade da existência, eles não são legitimadas para os alunos essas regras. Se os alunos não percebem as necessidades, não percebem a importância da legitimidade dessas regras, os alunos vão burlar essas regras, eles vão quebrar essas regras, né? Então, veja, o desrespeito às regras termina em indisciplina, em violência. Então, quando existe uma quebra dessas regras, né, por parte dos alunos, isso é dado como indisciplina, o aluno faltou com indisciplina, o aluno teve violência, foi violento, né? Então, veja, o que eu estou aqui tentando dizer aqui como proposta, né, de prevenção é criar oportunidades para que os alunos possam, de certa maneira, participar na elaboração dessas regras. Ou seja, quando ele participa na elaboração dessas regras, eles trazem para si, né, essas regras para a sua vida, e, portanto, eles passam a respeitar com mais veemência, né, com mais credibilidade essas regras, porque eles se veem dentro desse processo, né, de criação e elaboração das regras. Então, essa é uma sugestão que eu vou deixar aí para vocês, tá? Então, uma outra informação que eu acho pertinente para nossa aula é proporcionar aos alunos que participem ativamente na construção das regras e das demais decisões da escola, a que sejam capazes de agir em processos de resoluções de conflitos, favorecendo tanto a questão cognitiva quanto a questão da moral. Para isso, é essencial que os educadores envolvidos, assim como todos do entorno educativo, estejam preparados para aderir a projetos que viabilizem na prática, né, a questão de elaboração dessas regras, a questão de tomada para si dessas regras, de criação dessas regras para os alunos. E como isso pode ser efetivado? Pode ser efetivado por meio de assembleias com os alunos, por meio de conselhos e também por meio de círculos restaurativos criados dentro da escola, ok? Uma informação importante é que a escola, ela vê o conflito, né, de forma negativa e prejudicial e, consequentemente, os educadores também inseguros e muitas vezes despreparados reforçam, né, essas regras, né, de uma forma na tentativa de contê-los, para evitá-los e tentar resolver rapidamente, né, os conflitos. Então, pega aquelas regras, impõe, resolve e vamos tentar resolver isso rapidamente, só que isso daqui a pouco
transborda lá na frente e não foi, de uma certa maneira, não foi incorporado, não foi de fato assimilado aquela imposição para o aluno, né? E aí a gente vem, a gente vai chamar seus pais, vamos fazer isso, vamos mandar para o conselho tutelar e etc, né? Então é importante a gente falar sobre isso, é importante compreender essa questão dessa situação de conflito, de indisciplina e dessa violência, né, nas escolas, né? Isso é muito importante, tá? Também eu gostaria de deixar claro para vocês que muitas vezes a disciplina ela pode estar relacionada a práticas pedagógicas ineficazes, principalmente a falta de diálogo, tá? Há um número enorme de regras desnecessárias ou que não apresentam princípios legítimos na vida do aluno, né? Ou também a disciplina ela pode estar relacionada a ameaças, a sanções que visam, entre outras funções, o controle, o silêncio na sala de aula, tomando o ambiente da escola bastante tenso, pautado em questões muito como eu posso dizer, em questões muito reguladas, né, dentro da sala de aula. Então, qualquer coisa que saia daquele controle é tido como indisciplina, né? E a gente precisa entender até que ponto é indisciplina ou até que ponto o aluno pode ter uma liberdade e se desenvolver dentro de uma plenitude, não vai ser taxado como indisciplina, né? Porque muitas vezes eu conheço professores que falam, nossa, esse aluno pergunta demais, fala demais, mas é uma forma que ele tem de se desenvolver, de questionar, de interagir, né? E isso não pode ser visto como indisciplina.